Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, mais um versículo que é interpretado de uma maneira errada pela maioria dos cristãos. Este versículo está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz: "O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê." Bíblia, versão João Ferreira de Almeida. A Bíblia Católica Ave Maria diz: "Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê." A Bíblia Novo Mundo diz: "Porque Cristo é o fim da lei para que todo aquele que exerce fé possa alcançar a justiça." A Bíblia Judaica Completa diz: "Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita nele sua confiança." A Bíblia de Jerusalém diz: "Porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê." Meus queridos irmãos e amigos, essas 5 versões bíblicas dizem a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. Guardem bem essas expressões usadas nessas versões bíblicas. Meus queridos irmãos e amigos, a língua grega tem algumas particularidades interessantes. Como todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é mister que o interpretemos de acordo ou conforme a língua grega. É muito importante que tenhamos algum conhecimento da língua grega. E se não temos nenhum conhecimento da língua grega, temos que examinar com muito cuidado tudo o que ouvimos para não sermos enganados. A palavra telos em grego significa finalidade, objetivo, propósito, alvo, destino, fim, no sentido de finalidade. Mas também significa conclusão, término, fim, no sentido que acabou. É por isso que eu disse que a língua grega tem algumas particularidades interessantes. Portanto, quando encontramos essa palavra telos e outras, temos que analisar de acordo com o contexto. O versículo, o fim da lei é Cristo. Telos gar nomo Christos. Telos gar nomo Christos. Guardem bem. Telos gar nomo Christos. Tem um significado muito mais profundo na teologia paulina do que muitos cristãos imaginam. Meus queridos irmãos e amigos, em que contexto o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo? Nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 1
ao versículo 4. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: irmãos, o meu coração e a minha oração a Deus são para que os judeus sejam salvos. Porque eu sei que eles têm muito zelo por Deus, mas esse zelo não é baseado no conhecimento. Pois como não conhecem a maneira de Deus aceitar as pessoas, eles procuram alcançar essa aceitação por seus próprios esforços, não aceitando o modo de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para que todos os que creem sejam aceitos por Deus. Nós vamos ler ainda esses 4 versículos, Romanos 10, do versículo 1 ao versículo 4, na Bíblia judaica completa. E depois começamos nossa análise. A Bíblia judaica completa diz: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca dos judeus é para a salvação deles. Repetindo, irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca dos judeus é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre seu zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita nele sua confiança. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo está dizendo que a dedicação religiosa não é suficiente. Tem que seguir a verdade. Tem que seguir a verdade. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, numa carta aos irmãos de Roma, está falando de quem? De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando inquestionavelmente dos judeus. O apóstolo Paulo está dizendo nessa carta que o seu desejo é que os judeus fossem salvos e orava para que isso acontecesse, porque eles eram zelosos pelas coisas de Deus. Todavia, esse extremado zelo não se baseia, isto é, não se fundamenta, não se apoia no entendimento correto. Esse zelo não se apoia na verdade. E procurando fazer isso do jeito deles, não se submetem à forma divina estabelecida por Deus para tornar as pessoas justas. Entenderam?
Como já disse, Paulo está dizendo que a dedicação religiosa não é suficiente. Tem que seguir a verdade. O apóstolo Paulo diz que eles não entenderam que o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo aquele que deposita nele sua confiança. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei revela, aponta o pecado, a transgressão, o crime cometido. Esse é o objetivo da lei e de toda a lei. E Jesus, o Cristo, é o único que pode libertar do pecado, da condenação e nos justificar por causa da sua morte expiatória na cruz. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei revela, aponta o pecado, a transgressão, o crime cometido. Esse é o objetivo de toda a lei. E Jesus, o Cristo, é o único que pode libertar do pecado, da condenação e nos justificar por causa da sua morte expiatória na cruz. O apóstolo Paulo está dizendo, nesta mesma carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa, justa e boa. Ela não pode justificar o cristão. Ela não pode tornar o cristão justo, mas encaminha o cristão, mostrando sua pecaminosidade para que Cristo o justifique. Conforme diz nesta mesma carta, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo fala que não existe pecado quando não há lei. Leiam lá em Romanos, capítulo 5, versículo 13. Ele está dizendo que não existe pecado quando não há lei. A existência de leis, sejam divinas e humanas, são de suma importância para a definição e a percepção do pecado. É por isso que sempre digo que a lei e a graça caminham juntos. A lei mostra a transgressão, o pecado, e a graça, que é um favor imerecido que recebemos, é a justificação através de Jesus, o Cristo. Entenderam? É por isso que sempre digo que a lei e a graça caminham juntos. Por que caminham juntos? A lei mostra a transgressão, aponta o pecado, e a graça, que é um favor imerecido que recebemos, que é a justificação através de Jesus, o Cristo. Romanos 5,19 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão justificados. É por isso que Paulo está dizendo que o fim da lei, que a finalidade da lei é Jesus Cristo.
Portanto, estão redondamente enganados aqueles cristãos que dizem que o apóstolo Paulo está dizendo que com a chegada de Jesus o Cristo, a lei deixou de existir. Reparem bem nas colocações do apóstolo Paulo nesta carta. Reparem bem, Romanos capítulo 3, versículo 31. Ele disse: anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O apóstolo Paulo está dizendo que a justificação pela fé, a graça, ou seja, outra coisa qualquer, não anula a lei. Está bem claro. Não tem como questionar. Romanos 5, versículo 13, diz: o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. O artigo 1º do Código Penal diz a mesma coisa. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina. O Código Penal está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Sem lei, tudo vira terra de ninguém. Não há crime se não houver uma lei que discipline. Não há graça, justificação, se a lei não apontar o pecado, a transgressão. A lei aponta, mostra o pecado e através do arrependimento e com fé em Jesus, o Cristo, recebemos o favor divino, a graça, a justificação. Romanos 7, versículo 12, diz o seguinte: a lei é santa, justa e boa. A lei é santa porque foi separada para cumprir um propósito divino. A palavra santo significa separado para um propósito divino. É justa porque foi elaborada por Deus, e Deus é a personificação da própria justiça. A lei é boa porque não justifica, não declara ninguém justo, mas ela encaminha o cristão mostrando seu pecado para que Jesus, o Cristo, o justifique mediante o seu arrependimento e fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados e justificar, sendo o objetivo final da lei, sendo o ponto convergente. Os judeus achavam e ainda acham que a observância da lei pode justificá-los, pode torná-los justos diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que eles não entenderam. A maioria dos protestantes evangélicos dizem erradamente, equivocadamente, que o apóstolo Paulo está dizendo que com a chegada de Jesus o Cristo, com a vinda de Jesus o Cristo, a lei deixou de existir. Com toda a certeza,
Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E nós mostramos nessa carta aos Romanos. Nós dizemos que a lei e a graça, nós dizemos que a justificação, a lei e a graça caminham juntas, caminham juntos. A lei e a graça caminham juntos. A lei e a graça caminham juntos. A graça, o favor imerecido. A justificação não tem como existir sem a lei. Entenderam? Não tem como haver justificação sem a lei. Meus queridos irmãos, amigos, a semana passada nós tecemos algumas considerações sobre o versículo que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir daí vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Alguns irmãos e amigos pediram que comentássemos a segunda parte desse versículo. Então vamos lá, meus queridos irmãos e amigos. É rápido, já estamos terminando. Prestem muita atenção no que vou lhes dizer. As palavras vigoraram ou duraram não existe no original grego. Reparem bem que na Bíblia essas palavras estão com letras diferentes. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, no original grego, está escrito da seguinte maneira: a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Por que a lei e os profetas profetizaram até João Batista? Porque tudo o que foi dito e profetizado a respeito de Jesus, o Cristo, terminou em João Batista, que foi escolhido por Deus para anunciar e pregar, anunciar e preparar o caminho para a vinda de Jesus, o Cristo. A lei aqui refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá ou Pentateuco, que contém as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés. Os profetas aqui são os livros proféticos do Antigo Testamento que contêm as mensagens e predições dos profetas sobre a vinda de Jesus o Cristo e o reino de Deus. É como se disséssemos, prestem atenção, é como se disséssemos, a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, que são os livros proféticos do Antigo Testamento, profetizaram até João Batista, profetizaram até João Batista. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Portanto, este versículo não está dizendo de maneira nenhuma que com a vinda de Jesus o Cristo, na plenitude dos tempos, a lei e os profetas deixaram de existir. O versículo está dizendo que a lei e os profetas profetizaram, falaram do Messias, foram porta-vozes até
o profeta João Batista, que, como já dissemos, foi escolhido por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus o Cristo. O versículo não está dizendo de maneira nenhuma que com a chegada do Messias, a lei deixou de existir. Com a chegada do Messias na plenitude dos tempos, vem sendo anunciado o evangelho do reino e todos têm se esforçado para entrar nele. Com a chegada de Jesus o Cristo e com a pregação do evangelho do reino, a lei continuou em vigor. Jesus o Cristo fala sobre isso lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus Cristo disse: não cuideis, não penseis que vim destruir, revogar, abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, presta atenção, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, isto é, até o fim dos tempos, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Inscrevam-se em nosso canal. Ajudem-nos nesse trabalho de levar a verdade bíblica para aquelas pessoas que a interpretam de uma maneira diferente ou erradamente. Ajudem-nos, dê o seu like e inscrevam-se em nosso canal. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.